pouquinho da reforma administrativa. Eu estava ouvindo vocês aí. Diria o seguinte, olha, o governo anunciou o projeto, né? Isso foi um pré-anúncio feito pelo Rodrigo Maia, mas na verdade o Ministério da Economia já vem trabalhando nisso há alguns meses, né? Eu concordo, cada um tem a sua reforma favorita, né? O fato é que, digamos assim, eu sou muito cético em relação ao impacto que isso possa ter a curto prazo, pelo menos na estrutura do Estado, né? O Brasil fez uma reforma administrativa, ou desenhou pelo menos nos anos 90. Na época foi importante aquele processo, era o plano diretor da reforma do Estado. Na época foi coordenado pelo ex-ministro Bresser Pereira. Redundou na emenda 19, e aquilo foi um movimento grande. Foram 4 anos de discussões, a época que envolveu a Escola Nacional de Administração Pública, técnicos da Fundação Getúlio Vargas, enfim, foi um processo grande. Redundou numa emenda à Constituição, em 98, que introduziu, relativizou a estabilidade no emprego. Se vocês olharem lá no artigo 41 da Constituição, não tem mais estabilidade no emprego no Brasil. Existe um conceito de ação de desempenho para caracterizar a insuficiência ou não de desempenho. Quer dizer, se o servidor não tiver desempenho, né, ele pode ser demitido. O problema é que isso depende de implementar, nunca foi implementado. Para ver a dificuldade, quer dizer, muitas vezes você tem a intenção de modernizar, vamos fazer reforma administrativa, vamos introduzir critérios de mérito, vamos acabar com a estabilidade no emprego. Bom, como é que isso vira realidade, né? Existe uma distinção, estava ouvindo vocês conversarem um pouco, uma das distinções que a reforma quer fazer, e que é óbvia, que nunca se fez bem no Brasil, é entre carreira de Estado e carreiras gerais do setor público, né, do serviço público. Carreira de Estado tem que ter estabilidade no emprego, ou pelo menos boa estabilidade. Um juiz, por exemplo, para dar uma sentença, um fiscal de imposto, ICMS, né, ISS, enfim, um diplomata, alguém que trabalha como auditor fiscal, enfim, carreiras onde ele precisa se proteger, né, do mercado e mesmo do sistema político para exercer a sua função, Ministério Público, por exemplo. Agora, por que um ascensorista, por que um professor, por que um médico, por que um agente administrativo, enfim, poderia estar aí várias carreiras dando emprego, né? Então, o problema é que isso funciona bem na tese. Na prática, existe um princípio da impessoalidade do Estado, que está na Constituição. Então, mesmo que você não cumpra a função de Estado, a carreira não tem função de Estado, para que você demita, você tem que ter um processo administrativo. Ô, Schiller, eu estava falando aqui da questão a gente, trazendo aí a questão da diferença entre carreira de Estado, né, e as outras carreiras, a progressão das carreiras também, mesmo que sejam as carreiras de Estado, essas precisam ser revistas, né? Quer dizer, tem todo um arcabouço aí que acaba transformando. O Zé Paulo estava falando aqui do incentivo do cara aceitar uma carreira de Estado, que não é uma carreira fácil, que tem um concurso muito difícil, mas mesmo assim, o cara, até para ele mostrar desempenho ao longo do trabalho dele, ele tem que ter incentivo para continuar indo cada vez mais longe e não chegar tão rápido, né? Parece que está havendo um problema aí com o Schiller. Mas é um assunto bem quente, esse explosivo até. Você né? sabe, Zé Paulo, tem uma coisa que me incomoda profundamente nessa coisa das carreiras do funcionalismo público, que é o descolamento da realidade econômica, sabe? E a estabilidade passa por isso, né? A estabilidade, o reajuste automático dos salários. Eu não tô subjugando ou desmerecendo o servidor público, não. Pelo contrário, sou filha de servidor público, de professor do Estado, né? Que é talvez a carreira mais difícil, mas é o descolamento. A gente estava falando aqui na semana passada do concurso para os agentes, como é que chama? Agente policial, né? Que chama o nome da... Legislativo. Agente legislativo, exato. É um descolamento total da realidade econômica do país, sabe? Eles não... A iniciativa privada, os trabalhadores da iniciativa privada, que são, né, a grande maioria do país, esses sim ficam sujeitos, né? E acabam transformando o Brasil nesse país de caça. Sabe que tem um número que é um número muito revelador? O Brasil gasta hoje cerca de 13% do PIB com funcionalismo público. Esse é o número. Se você contar tudo que se gasta no Brasil hoje com funcionalismo, municípios, estados e governo federal, o Brasil gasta o equivalente a 13% do PIB. A gente tinha que estar buscando um número por volta de 6% do PIB para o tamanho do Brasil.
todas as carreiras do serviço público hoje, legislativo e judiciário, o Brasil gasta com funcionalismo público 13% do PIB. O problema é que gasta mal, né? Gasta mal. Então você Mas vê, a por gente exemplo, o caso gasta... do policial. Você falou que são todas as esferas, inclusive estaduais e municipais, né? O Zé Paulo falava há pouco sobre as aposentadorias antecipadas, aí gente correndo atrás de aposentadoria. Outro dia, o governo de Minas Gerais estava alertando o seguinte: olha, a Polícia Militar começa a ver agora uma corrida à aposentadoria, né? E não tem como você suprir isso. Nós vamos perder aqui, talvez, milhares de policiais, né? E você não vai substituí-los da tarde para a noite. Não tem dinheiro para isso. E os caras, por conta da possibilidade de um projeto de aposentadoria que talvez torne mais difícil a aposentadoria, etc., estão correndo atrás da aposentadoria. Ganham mal, né? Então você tem muita gente ganhando mal e trabalhando muito, e alguns ganhando muito e trabalhando pouco. Schiller voltou, hein? Voltou, Schiller? Oi, Rafael, tudo bem? Estou aqui, não na escuta. Você tinha feito uma pergunta para ele, não é, Thaís? Eu estava falando aqui da progressão das carreiras, Schiller. Mesmo para as carreiras de Estado, o cara chega muito rápido no topo. E aí, mesmo que haja uma avaliação de mérito, de desempenho e tal, o desincentivo é natural, né? Porque o cara muito jovem já chegou no topo máximo da carreira. Olha, perfeito. Eu não sei até onde eu estava conversando aqui, caiu a ligação, mas vocês mesmos comentaram na semana passada o concurso que tem agora para o Senado Federal, onde você tem consultor legislativo, por exemplo, na prática ele começa com perto de 30 mil e encerra no final lá com 35. Quer dizer, isso vem acontecendo nas carreiras. Quando você tem uma carreira, qualquer carreira, pode ser de Estado ou não, você vai tendo uma pressão corporativa para aumentar os salários no início, né? Você tem vantagens também que os funcionários recebem, então vai pressionando a carreira e diminuindo a amplitude dela. Isso é um pouco assim a história das carreiras no serviço público brasileiro, né? Não sei se chegou a dar para ouvir antes de cair a ligação, mas eu sou meio cético em relação à reforma. Eu acho que a ideia de você acabar com a estabilidade do emprego no Brasil é muito difícil, né? Porque cada demissão de funcionário você tem que ter um processo administrativo. Existe um princípio de impessoalidade do Estado, né? Então, na medida, o Estado não pode entrar um governo, demite por alguma razão qualquer. Ele precisa de um processo administrativo, aí o funcionário vai se defender, isso tende a ser judicializado, caso a caso, e aí você tem anos e anos na justiça para demitir um funcionário. Isso é muito difícil mudar. É muito difícil mudar. O Brasil nunca fez bem isso quando, depois de demitido, ele não vai para a justiça e consegue ser readmitido e com todos os pagamentos que ele não recebeu. Volta para a função, paga os atrasados com correção. Então, é muito difícil. Eu tenho experiência no Brasil as mais diversas. Quer dizer, o Collor fez isso com os chamados marajás, né? O que aconteceu? Fez de maneira assodada, fez de maneira rápida, enfim. É muito difícil isso. Eu acho que esse é um processo. A reforma administrativa no Brasil, acho que ela deveria seguir o rumo que foi dado nos anos 90. Quer dizer, o que funciona, na minha opinião, é a chamada contratualização. A gente tem falado várias vezes aqui. Eu levaria a sério um governo que dissesse o seguinte: nós vamos passar um pente fino na gestão pública federal e fazer 3 perguntinhas muito simples. Primeiro, perguntar se um determinado órgão, autarquia, fundação, empresa pública, departamento, seja o que for, é função de Estado, ou seja, ele precisa existir, ele precisa, né, funcionar ou pode ser fechado. Essa é a primeira pergunta, né? Segunda, se ele tem sentido, digamos, de existir, é prioridade que ele exista. Num país que tem aí déficit primário de 120, 130 bi, tem uma dívida que já vai a 80% do PIB, né, que tem 19 bi para investimento no ano que vem, quer dizer, é prioridade, o tal do departamento, ou tal da autarquia, ou tal da fundação. E segundo, e terceiro, se as duas respostas forem positivas, o Estado tem que prestar aquela função, não pode ser contratualizado no setor privado, no setor sem fim, não pode fazer PPP, não pode fazer uma organização social, ou simplesmente não pode privatizar. Eu fui em Belo Horizonte, faz uns 3, 4 meses atrás, tinha mais de 50 escolas que são PPPs, escolas municipais, que são gerenciadas por uma empresa privada, né? Os professores são da rede pública municipal, mas a escola é toda gestão privada. Então o Estado tem que gerenciar a escola, por exemplo. Essa pergunta tem que ser... Aí não contrata funcionários, né? Porque depois que você fez o concurso público, você colocou para dentro o funcionário,
Aí você entra na lógica do direito administrativo brasileiro, na lógica do regime jurídico único, que foi aprovado na Constituição de 88. E essa lógica é rígida, né? O próprio fato de que o Brasil aprovou em 98 a emenda 19, aprovou a avaliação de desempenho, faz 20 anos e não regulamentou, nos diz alguma coisa, né? É muito difícil fazer esse tipo de reforma. Eu acho que ela tem que ser muito bem feita. Boa semana, Schiller. Grande abraço.